Olá! A nossa aula de hoje nós vamos falar sobre água. O que nós podemos saber sobre a água? Primeiro, a água é uma substância inorgânica, como você viu na nossa aula anterior. E a água também, olha que bacana, ela compõe cerca de 71% do planeta Terra. E também tem algumas pesquisas que afirmam que o corpo dos seres humanos também tem mais ou menos essa proporção. E por falar nisso, eu queria que você me respondesse uma coisa. A água que está dentro do teu corpo, ela é doce ou ela é salgada? Você vai me responder doce, né? Mas eu vou fazer umas perguntas para você. A sua lágrima, qual é o gosto dela? Salgado. E o suor, quando está lá na atividade física? Salgado. E a meleca? Ah, professora, meleca, todo mundo era ranhento quando era pequeno, né? Ficava aquele ranho escorrendo e chorava e fazia... Todo mundo sabe que meleca é salgada e até hoje tem gente que come meleca, mas tudo bem. E a urina? Ah não, a urina não precisa saber, aí realmente não precisa saber. Então, a maior parte do nosso corpo tem água salgada, assim como o planeta Terra. Mas quando eu falo para você sobre água do seu corpo, na sua saliva, você tem a sensação de que a água ela é docícola, como a gente chama aqui, o que não é água salgada. E então, mais ou menos uns 2% de água seria água doce ou docícola, tanto no planeta quanto no nosso corpo. Mas é claro que a água varia de acordo com algumas coisas. Por exemplo, idade. Quanto mais novo, mais água tem o corpo, claro que proporcional. Quanto mais velho, menos água tem nesse corpo. Outra coisa que varia a quantidade de água nos seres vivos, o metabolismo. Então, quanto mais atividade física eu faço, mais água eu preciso. Quanto mais sedentário, menos água eu vou estar utilizando. Então, são várias coisas que influenciam na quantidade de água dentro do nosso corpo ou até mesmo no próprio planeta Terra. E outra coisa que é importante, a água vai acabar? É claro que não. Na natureza, segundo Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A água que a gente tem lá naquela aula de origem da vida é a mesma que a gente tem hoje. O H2O é o mesmo. Então, o que acontece com a água lá da bombona quando fica no sol? Aí são algumas algas, né, bactérias que se proliferam com o sol e acabam estragando a água. Aí sim, a água potável pode até acabar, mas a água jamais. Beleza, pessoal? Outro item muito importante da água. A água é um solvente universal. Segundo o professor Antônio, na química a gente tem. O que é um solvente? Solvente é água. Tudo que a gente faz, a gente dissolve em água. Por exemplo, vou fazer uma gelatina, água. Vou fazer um suco, água. Vou fazer um bolo, água. Qualquer coisa, vou fazer um cimento lá para rebocar minha casa, água. Então, tudo a gente usa água. Ah, eu vou usar leite, mas leite tem água, né, criatura? Então, tudo tem água. Então, como a água ela é usada como base de várias misturas, a gente chama isso de solvente universal. Tranquilo? Outra coisa importante da água. A água faz transporte de substâncias, tanto dentro do corpo, lá dentro do vaso sanguíneo, porque tem uma coisa bem interessante. Dependendo da onde a água está no nosso corpo, ela recebe um nome diferente. Se ela está dentro da célula, ela recebe o nome de plasma, citoplasma. Se ela está dentro dos vasos sanguíneos, ela também recebe o nome de plasma. Se ela está dentro dos vasos linfáticos, ela também tem o plasma, o líquido, né, o celoma lá dos vasos linfáticos. Então a água ela está em todo o nosso corpo e ela auxilia no transporte de algumas substâncias, como é o caso das hemácias e dos glóbulos brancos aqui, né? Lembrando que o sangue ele está sempre em movimento. Outra coisa legal é o transporte que você vê aí no mar, ou num rio, num lago, perto da sua cidade, de barco, de navios. Então, eles também conseguem, né, ser transportados pela água, porque a água também tem uma propriedade muito legal, que é a tensão superficial da água. Então, as moléculas de água se ligam, né, com ligações intermoleculares, segundo o professor Antônio, as pontes ou ligações de hidrogênio, e façam com que essa água essas moléculas fiquem juntinhas mesmo no estado líquido. E olha que coisa legal.
Não sei se já aconteceu isso com você, quando a sua mãe pede para você olhar o leite, a tua mãe já pediu isso? Ah, vai lá e fica vendo se o leite vai ferver. Eu, pelo menos, eu ficava olhando, e aquele leite nunca fervia. Aí daqui a pouco eu ia para Nárnia, viajei. Aí o que acontece com o leite? O leite vai lá e derrama. Se você reparar, antes do leite derramar, ele sobe, faz uma bolinha que mostra a tensão superficial e depois jorra um pouquinho de leite para fora da leiteira. Isso também tem a ver com a tensão superficial da água. Que legal, né, pessoal? Outra característica da água também bem bacana, a água é um isolante térmico. Então, esse isolante térmico significa o quê? Que a água, pelo menos ou principalmente nessa parte de diminuição da temperatura. Então, pessoal, o que que acontece? Quando a gente está, ou quando você está com febre também, quando a gente está com uma temperatura muito alta no corpo, o hipotálamo regula a nossa temperatura. Aí o que que o teu corpo faz? Ele vai lá e joga água para fora. Você sua, certo? E aí essa água, ela evapora, porque ela tira o calor de dentro do teu corpo e sai do estado líquido para o estado gasoso, o que a gente chama disso de alto calor específico, porque a água tem. Isso significa que a água, ela precisa de muito calor para modificar a sua temperatura, né? Modificar a 1 atm, 1 grau Celsius elevar, ou principalmente elevar. Isso faz com que ela tenha alto calor específico. Então veja, quando a gente começa a suar, a intenção do teu corpo é diminuir a temperatura. Por isso que quando você está com febre, é bem interessante você se encher de cobertor para que você comece a suar e diminuir a temperatura do teu corpo. É assim, né, que a água apaga o fogo, por exemplo. Então, uma pessoa queimada, uma queimadura aí de 1º ou 2º, 3º grau. Essas pessoas, elas acabam desidratando. Muitas pessoas, quando têm queimaduras gravíssimas, elas vão para o hospital para receber plasma. Por quê? Porque plasma é água, né, pessoal? E aí ela recebe o plasma porque se ela está com uma queimadura, o corpo vai gastar muita água para tentar diminuir essa temperatura. E aí ela vai tirar a água do corpo que ela precisa, ela vai precisar se hidratar. Como ela está numa situação bem dramática, ela vai receber através de soro esse plasma para poder reidratar o seu corpo. Certo, pessoal? Então é bem bacana. Então o alto calor específico é uma propriedade fundamental da água. E ainda tem outras duas, que falta eu falar para vocês que a gente tem no dia a dia. Uma delas é hidratação. Por que a gente tem que beber água o tempo todo, como eu falei? Porque a água é fundamental. E outra coisa, né, queridos? Nós somos animais terrestres. Todos os animais terrestres ou seres vivos terrestres precisam estar se hidratando, seja pela boca, seja pela pele, de qualquer maneira, certo? E outra característica muito importante da água é a higiene, né? Tomar banho, pentear o cabelo, escovar os dentes, também são medidas extremamente importantes de saúde, já dizia Hipócrates. Então veja até algumas situações bem interessantes. As pessoas morriam, principalmente na Primeira Guerra Mundial, até por falta de higiene, né? Infeccionava, perdia um braço, infeccionava a ferida e acabava tendo uma infecção generalizada. Mas quando a gente começa a limpar e lavar essas feridas, a gente consegue diminuir a quantidade de parasitas e consegue fazer com que cicatrize e a pessoa não morra de uma infecção generalizada. Certo? Então, pessoal, é isso aí. Por hoje foi isso. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!